Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, atendendo requerimento da excelentíssima senhora, deputada estadual Paulinha, por intermédio da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa do Estado. Esta audiência pública tem como objetivo discutir a situação crítica das guias de correntes, moles de pedras, do canal do Linguado, principal via de acesso ao mar para a comunidade pesqueira e turística de Balneário Barra do Sul, bem como o processo de licenciamento ambiental e as medidas necessárias para a dragagem e recuperação definitiva do canal, considerando que o canal do Linguado desempenha papel essencial na segurança da navegação, na atividade pesqueira e na economia local, sendo rota estratégica para o escoamento da produção e o turismo da região norte do estado. Lembramos a todos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Alesc, onde ficará disponível para visualização também posteriormente. Os registros de fotos e vídeos estarão disponíveis no site da Alesc e o link de acesso pelo Instagram no @AssembleiaSC. Siga a Alesc nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores e próximos compromissos do Parlamento Catarinense, no TikTok, Instagram e YouTube pelo @AssembleiaSC. Senhoras e senhores, também gostaríamos de comunicar aos interessados em fazer uso da palavra nesta audiência pública que a equipe da Alesc estará coletando a inscrição durante a audiência. Basta sinalizar a um de nossos servidores da Alesc para que possa ser repassada aí uma relação à excelentíssima deputada Paulinha, tá certo? Para compor o dispositivo de autoridades, convidamos a excelentíssima senhora, deputada da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Paulinha. Convidamos também o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Balneário Barra do Sul, Wesley de Freitas. Convidamos também a excelentíssima senhora vice-prefeita do município de Balneário Barra do Sul, Val Meurer. Convidamos também a senhora secretária de Pesca, Agricultura e Assuntos Portuários do município de São Francisco do Sul, a senhora Sueli Marcondes. Também convidamos o senhor capitão de corveta da Capitania dos Portos do município de São Francisco do Sul, comandante Silvestre, que neste ato está representando o comandante Leonardo Bicov. Também convidamos o senhor presidente da Comissão de Pesca do município de Balneário Barra do Sul, André Vinícius de Borba. Também convidamos o senhor coordenador regional do Instituto do Meio Ambiente do município de Joinville, senhor Ebenezer Carneiro Lopes. Pedimos que as autoridades se acomodem em seus lugares, por gentileza, e também registramos que vai fazer na modalidade virtual, via Zoom, a presença aqui do dispositivo de autoridades, o senhor secretário estadual da Agricultura e Pesca, Tiago Bolan Frigo. Pois bem, senhoras e senhores, também registramos aqui a presença dos nossos convidados e autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial, como o senhor secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação do município de Balneário Barra do Sul, Adair Klaus. Também o senhor secretário de Agricultura e Pesca do município de Balneário Barra do Sul, Sérgio Dias. Também o senhor secretário de Meio Ambiente do município de Balneário Barra do Sul, André Luiz da Paz Valengo. Também o senhor secretário da Fazenda do município de Balneário Barra do Sul, Jorge Roberto Crispim. Também aqui registramos a presença dos seguintes vereadores,
como o vereador do município de Balneário Barra do Sul, Juan Cunha. Também o vereador do município de Balneário Barra do Sul, Vinícius José Soares Correia. Também a vereadora do município de Balneário Barra do Sul, também Charlene Beatriz Silvano Marques. Também o senhor vereador do município de Balneário Barra do Sul, Vanderlei Júlio dos Santos. Também o senhor presidente do Conselho de Segurança do município de Balneário Barra do Sul, Jonathan Pereira. Também aqui registramos a presença do senhor presidente da Associação de Pesca e Turismo do município de Balneário Barra do Sul, Gemes Eduardo Meyer. Também o senhor diretor da Associação de Micro, Pequenas e Médias Empresas mais representativa da América Latina, a JORPM, Edson Dorner. Também o senhor diretor técnico da Associação de Pescadores do município de Gravatá, a PEG, o senhor Joab Hamilton. Também o senhor diretor de turismo do município de Balneário Barra do Sul, Alex dos Reis. Também aqui o senhor coordenador da Defesa Civil do município de Balneário Barra do Sul, Leonardo Popo. Também aqui o senhor representante da Univale, Mauro Michelena. Também o senhor assessor parlamentar do Procurador da República do Ministério Público Federal, Fabiano Greco. Também o senhor assessor parlamentar Gedilson Cidral, que neste ato está representando o gabinete da presidência da Câmara do município de São Francisco do Sul, na pessoa do senhor Sérgio Luiz dos Santos, o presidente da Câmara. Também o senhor assessor parlamentar Carlos Eduardo Cadu, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo deputado estadual Maurício Peixer. Também o assessor parlamentar Joanes Novara, que neste ato está representando o gabinete do deputado estadual Sargento Lima. Também aqui registramos a presença do senhor conselheiro de Meio Ambiente do município de Balneário Barra do Sul, Marcelo Eduardo Nozes. Também o senhor diretor de esportes do município de Balneário Barra do Sul, Jonatas Piazeira. E também registramos aqui a presença do senhor, também representante da Univale, Rodrigo Mazzoleni. Pois bem, senhoras e senhores, neste momento, muito honradamente aqui convidamos a excelentíssima senhora deputada Paulinha, proponente desta audiência pública, para a abertura oficial e a presidência e condução dos trabalhos. Uma boa tarde, deputada. Oi, alô? Liguei? Então, vocês estão ouvindo? Tá bom? Oi? Oi, oi. Ai, que melhora. Boa tarde, pessoal. Bem, primeiramente me cabe, antes de tudo, agradecer ao presidente da Câmara que nos recebe aqui nessa tarde. E ainda antes dos cumprimentos, pessoal, quero destacar aqui a vocês que tomam a iniciativa de promover essa audiência pública. Vocês sabem, a minha história com Barra do Sul não é de hoje, e tenho aqui muitos amigos. As últimas visitas que eu fiz aqui, conversando com a Charlene, com a Mara, com o Jeff, assim, eles foram no meu pescoço, igual o Vinícius, o William, cada um dos vereadores aqui da casa foram no pescoço dos seus deputados, pedindo socorro, ajuda. E por isso que eu quero aqui deixar um abraço muito fraterno dos meus colegas que compõem a bancada do Norte, o Vicente Caro Preso, meu amigo, o deputado Fernando Krellin, deputado Antídio Lunelli, deputado Matheus Cadorim, deputado Maurício Scudilac, deputado Maurício Peixer e deputado Sargento Lima, em que pese eu não componha a bancada do Norte, mas tenho acompanhado, eu não pude me fazer presente na reunião que a bancada organizou recentemente, mas tenho acompanhado o trabalho dos colegas e convergido com eles no propósito de auxiliar a cidade de Barra do Sul e também, de certa forma, São Francisco, que de alguma forma é afetada por essa obra, a encontrar um caminho lúcido que, de fato, daqui para diante, persevere naquilo que é fundamental para a cidade. Quero agradecer a nossa vice-prefeita querida, que representa todo o Executivo Municipal, e as demais autoridades aqui na mesa. A audiência, pessoal, promovida pela LESC, ela segue um rito. Nós temos 2 horas de trabalho aqui,
e por isso que eu peço, a nossa ideia é que a mesa faça cada qual a sua saudação breve e a gente, de fato, possa abrir a palavra para ouvir as pessoas que estão aqui. Voltando para o meu propósito. Vocês sabem que eu fui prefeita de um município chamado Bombinhas, e com questões ambientais extremamente desafiadoras. Nosso município é uma pequena península cujo 77% do seu território é não edificável ou de preservação permanente. Então, a gente tem uma lida de muita presença com o IMA, que foi construída por meio da nossa instituição ambiental municipal também. E o nosso objetivo é, junto com vocês, auxiliar nesse diálogo para que a gente tenha um caminho lúcido e o mais curto possível para que a gente, de fato, reúna os nossos esforços e busque recursos, sejam eles da União ou do governo do Estado, para, de fato, iniciar esta obra. Eu tinha preparado uma apresentação de slides que eu até vou poupá-los, embora seja muito curtinha, porque ela basicamente estratifica essa história que vem lá de 1900 e batatinha. A minha primeira pedida, nós temos aqui pessoas de diversos lados políticos, né? Dos mais adversários, mais próximos do governo, e a minha pedida para todos, e isso eu tenho sentido no grupo político da qual eu pertenço. Foi assim a nossa reunião com os pescadores, né, Charlene e Altair, quando eu estive aqui na última ocasião, que a gente, de fato mesmo, assim, não olhe para o retrovisor, não fique procurando quem fez o A ou quem deixou de fazer o B, e a gente avance daqui para diante, porque essa cidade vai, em definitivo, quebrar, falir, se a gente não tiver a capacidade de dar as mãos e de forma célere, trabalhar para que os resultados aconteçam em menor espaço de tempo. Então, o meu papel, antes de tudo, é trazer com muita humildade e carinho a experiência que eu vivi no município de Bombinhas, o relacionamento que tenho tanto na Alesc como com o governador, e criar condições para que a gente termine essa audiência pública, todos com clareza do caminho que deve ser seguido daqui por diante, para que nós possamos operar. Pessoal, eu sempre digo que o ano pré-eleitoral é o ano que os municípios pequenos, como as nossas cidades, têm uma bala de prata. Eu digo que é sempre a época que o café na Alesc fica mais quente, o deputado fica mais simpático, né? Sobra mais uma expectativa de recurso do governador. Todo mundo do andar de cima de onde eu estou, e quem fala é uma ex-vereadora, uma ex-prefeita, fica mais sensível aos interesses das cidades. E, na minha opinião, eu quero também saudar o Joab, meu amigo, grande líder da pesca, que está aí. Cadê o Joab? Na minha opinião, Joab, dos 33 municípios litorâneos que recobrem a nossa costa, e olha que nós temos uma situação bem delicada em Paços de Torres também, mas esta, de Barra do Sul, é a número 1, número 0. É, de fato, a emergência que se põe à prova no estado de Santa Catarina para que a gente não perca, não é apenas a economia pesqueira, é toda a estrutura da cidade que está no entorno dessa obra. Então, por isso que a gente sabe, boa parte de vocês aqui conhece o histórico, né? A gente tinha um processo pronto para para sofrer o licenciamento em 2012, que depois se perdeu, depois se reinicia. Isso eu acompanhei de perto, porque no primeiro dia que eu vim visitar o Rodrigues, depois dele eleito, ele só falava nesse mole, então eu me envolvi muito com esse tema no governo passado também. Foi desenhado um novo projeto na época pelo INPH, e depois, pessoal, a prefeitura fez uma licitação na época, uma empresa, não sei se tem alguém dessa empresa, uma empresa de Curitiba que tem como é que é o teu nome, querido? Como? Luiz Guilherme. Como é que é o nome da tua empresa? Ideal Ambiental. A prefeitura contrata uma empresa para fazer o licenciamento ambiental.
protocolado o pedido de LAI, o IMA traz novas exigências, algumas delas que não estavam no escopo da contratada, como modelagem matemática e tudo mais. Estudos esses que, na gestão anterior ainda, depois de alguns meses, o prefeito Valdemar contrata com a Univale, se não me falha a memória. E se eu estiver falando alguma bobagem, depois vocês podem me corrigir, tá? Eu só estou fazendo esse histórico e abstraindo a apresentação para ser mais célere, para a gente partir do mesmo ponto, todo mundo. Então, esses estudos, pelo que me foi dito, e está aí a Univale também, que vai se manifestar, a Univale contratada para esse fim, deve encerrar e apresentar agora em dezembro. E, nesse ínterim, me parece, e aí está o IMA para nos esclarecer, que o processo sofreu um arquivamento. Que também é importante que a gente compreenda qual é a visão do IMA nesse processo. No que concerne a construção de moles, pessoal, a gente tem um segundo desafio que de certa forma, se conjuga com a questão dos moles, que é o alargamento da faixa de areia de praia, por conta do possível aproveitamento dessa areia que será retirada. Mas é um processo licenciatório que, ao meu ver, ele deve correr paralelo a este processo dos moles, e que, sim, também é igualmente emergente. E a nossa ideia, o que me chegou, eu estou fazendo informações aqui, depois volto a dizer, vocês me corrijam se eu tiver algum equívoco, para facilitar o diálogo. Me chegou que a empresa de Curitiba, a Ideal, ela estaria disposta, inclusive, a reapresentar os estudos, a gente reiniciar o processo licenciatório, aproveitando todo esse material que já foi elaborado nas gestões anteriores, como forma de a gente, evidentemente, ganhar tempo, né? É importante também, pessoal, que a gente se concentre que, no escopo de construção do projeto, para mole de pedra, segundo a nova resolução, a gente não necessita de EIA-RIMA. Para aqueles que não entendem muito da matéria ambiental, pessoal, EIA-RIMA é uma fábula de tempo, né? O nosso representante do IMA pode nos atestar. A exigibilidade legal é EAS, é um estudo ambiental simplificado, que o tempo de resposta para a gente é muito mais célere. Na época, eu não me lembro bem exatamente, mas a gente se falava para a execução efetiva da obra, algo em torno de 60 milhões, e esses valores precisam ser reatualizados. E eu digo para vocês, o maior desafio nem é hoje a gente juntar forças com o prefeito Ademarzinho, com a nossa vice, com todos os nossos vereadores que estão em uníssono som, unidos por essa causa. Não é sensibilizar o governador, porque ele já está sensibilizado com o tema. Inclusive, em seguida, logo depois da minha fala, antes de abrir para vocês, nós vamos ouvir uma palavra do nosso secretário de Estado de Pesca, que nos acompanha virtualmente. Fizemos toda uma ginástica aí para conseguir fazer a transmissão e ele deixar a sua palavra. O governador já nos disse, por diversos interlocutores, foi requerido a ele, foi sugerido a ele, de que o município precisaria levantar um recurso na ordem de 1,5 milhão para concluir os estudos. Ele já disse que sim para todos os deputados, para todo mundo. Cada um de nós que foi abordá-lo, ele disse, não, se é isso que falta, pode contar. Mas nós não queremos, né? O nosso propósito não é nem economizar o dinheiro do governo, pessoal, não é isso. Eu só acho que, se nós temos estudos prévios que são válidos e podem ser reaproveitados, o ideal é a gente aplicar esse recurso junto à Univale para as outras etapas que a gente ainda não tem estudos prontos. Nós não podemos correr o risco de deixar de aproveitar um trabalho técnico bem feito e começar tudo do zero, se existe a hipótese de aproveitar o que já foi edificado até aqui.
O desafio é a gente, no menor e mais curto espaço de tempo realmente, haja vista que os estudos complementares da Univale, se de fato é isso, estão prontos até dezembro, a gente poder, por meio da Prefeitura, evidentemente, que é a nossa gestora, ela é a nossa grande promotora da obra, protocolizar no Estado um novo processo no IMA com máxima urgência, para que a gente tenha, no menor tempo possível, esse AS concluso, e aí sim a gente possa reunir as nossas forças para angariar os recursos e tirar essa obra do papel. É extremamente desafiadora essa tarefa. Se fosse simples, pessoal, nós já teríamos resolvido, né? E por isso que, no meu juízo de valor, não nos cabe agora qual é o desafio da comunidade de Barra do Sul, amparada por São Francisco e pelos deputados estaduais, pelo governador Jorginho, que pediu, hoje eu tive com ele de manhã cedo, eu falei para ele que vinha aqui, ele pediu para expressamente entregar o abraço dele a todos vocês, que está também comprometido em alcançar uma solução. O nosso desafio, já tem uma audiência semana que vem marcada com o presidente do IMA, não no propósito de subverter a ordem e a autoridade do nosso gerente regional, se possível ainda dentro do primeiro semestre, que é o tempo que os políticos, os vereadores, os prefeitos, ainda têm de negociação, vamos dizer assim, com os seus líderes e aqueles que podem, de fato, prover esses recursos para a Barra do Sul, pessoal. E quero dizer para vocês que, para terminar, eu realmente venho aqui de coração aberto, de verdade, assim, compreendendo, embora a audiência tenha sido chamada por nós, pessoal, nós vamos precisar da ajuda de todos, de todos, de todos. E nós não podemos fazer dessa questão, essa não. A gente vai ter outras questões que vocês vão poder disputar o voto, cada qual, os que vão apoiar a Paulinha, os que vão apoiar o Lima, os que vão apoiar o Fernando Krellen, enfim, o Matheus. O gosto político, partidário nosso, tem que ficar para outra questão. Essa, nós temos que seguir nesse espírito de entregar os nossos corações para essa causa mesmo, Altair. Tomar proveito daquilo que os meninos que estavam na prefeitura... Quem estava antes pode ajudar quem está agora. E eu só falo isso com a autoridade de quem conversou já com o lado de cá e que enxerga essa pronta disposição. Agora são filhos e filhas de Barra do Sul lutando pelo mesmo propósito, para que a gente tenha a felicidade de, sim, iniciar essa obra, se Jesus Cristo, nosso Senhor, permitir, e nós tenhamos a capacidade de nos livrar das nossas vaidades ainda no exercício futuro. Essa tem que ser a nossa saga, a nossa luta, e de minha parte eu venho aqui para ajudar na mediação. Quem me conhece há longo tempo sabe que não estou aqui de passagem. Eu não estou em Barra do Sul de passagem. E a minha participação nessa história não começou nessa audiência e não vai terminar nessa audiência pública. Eu vou seguir ladeando esse processo com vocês até que, de fato, a primeira pedra seja erguida deste mole. Tá bom, pessoal? Dito isto, mais uma vez, muito obrigada a todas, a todos, e eu passo em seguida a palavra para o nosso presidente da Câmara, que é o nosso anfitrião, para a gente dar sequência aos nossos trabalhos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a deputada Paulinha, em nome dela toda a equipe aqui da LESC, a sua equipe de gabinete, nossa vice-prefeita Val Meurer, representando o prefeito Ademar. Cumprimentar aqui os nossos vereadores desta casa, a qual estão sempre firme batalhando para melhorar a nossa cidade, tanto o vereador Vinícius, a vereadora Charlene, vereador Juan, o vereador Kempo, a Fernanda, que está representando a vereadora Mara, e os demais vereadores que já justificaram a sua ausência nesta audiência. Cumprimentar aqui toda a equipe do IMA, já estivemos lá, conhecemos o representante, e também ao presidente da Comissão de Pesca, que está aqui, o André, a todos que estão compondo esta mesa diretora. E também ao jurídico da Prefeitura, que está aqui à frente, aos assessores dos deputados, os demais deputados. Cumprimentar aqui também o ex-vereador Jefferson, que está presente, e a todos os assessores dos vereadores.
Dizer que a causa só se consegue resultado se ela se unir. E desde o ano passado, 2024, já vinha sendo uma demanda grande de dizer que precisamos fazer com que esses estudos avançassem. E tanto a legislatura, a gestão anterior, quanto esta Casa de Vereadores, os que estavam aqui, os reeleitos, estavam juntos, para que pudesse iniciar isso. E iniciou, então, o ano passado. A primeira etapa de R$500 mil foi liberado, né? Então, para começar, que agora está aqui a Univale, cumprimentar eles também. Estivemos lá verificando sobre que pé estaria esse primeiro passo do estudo. E seria entregue agora, no mês de dezembro, conforme a deputada falou. E lá no início, sempre conversando com alguns pescadores, eles dizendo da necessidade, tanto está aqui o André, que não me deixa mentir, eu dizia para ele, temos que montar uma comissão para unir a causa, para que juntos possamos buscar essas melhorias que tanto precisamos. Mas será? Acho que não vai dar certo. Vamos tentar. E deu certo. Aí fizemos reuniões nesta casa, foi assinado comprometimento de cada vereador, e aqui eu abro um parênteses, porque eu me orgulho dos vereadores desta casa e das vereadoras que não medem esforços. Todas as sessões estão sentados aqui nas reuniões das comissões, debatendo os assuntos, e um deles é a causa da pesca. O quanto cada um foi para Brasília, foi para Florianópolis, bater na porta dos seus deputados e pedir ajuda, pedir, pelo amor de Deus, vamos ajudar uma causa tão importante, que é a causa da pesca daqui na nossa cidade. Então, eu me orgulho de fazer parte desse time da Câmara de Vereadores aqui da nossa Balneário Barra do Sul. A cada legislatura vem entrando pessoas com mais garra, com mais dedicação, para realmente suprir as demandas que nós juntos sofremos aí fora. Então, parabéns a todos os vereadores que estão engajados nesta demanda. Então, quanto é importante, deputada, esta comissão de pesca, a qual bateu na porta dos gabinetes, se reuniu junto com a nossa vice-prefeita, junto com o prefeito, na Alesc com a bancada do Norte. A união dos deputados fez com que comovesse, de fato, o coração do governador, que olhasse com mais carinho para a nossa cidade, e esse caminho foi percorrendo, e quase um ano, estamos aí vendo alguns resultados onde vai ter recurso para os estudos. Então, eu sempre digo, não existe um herói da causa. Todos os que estão aqui, um pouquinho que puder fazer, juntando e unindo, como disse a senhora aqui, deixando os gostos de lado, e sim olhando para o principal, a causa especial da pesca. Então, eu tenho certeza que iremos, sim, conseguir grandes resultados com a união e a força de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Pessoal, antes de eu passar para a vice-prefeita, o secretário de Pesca está... Ou a vice-prefeita fala enquanto ele aparece na tela, será? Meninos, nosso secretário de Estado, acho que enquanto o secretário aparece na tela, que ele deve estar nos ouvindo, pode ser, amiga, enquanto vocês colocam o secretário, eu vou... Apareceu? Está aí, já. Secretário Frigo, é uma alegria tê-lo aqui conosco, a palavra é sua. A gente não está te ouvindo, Tiago. Estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. O pessoal da equipe técnica, vocês querem dar alguma notícia para mim? Frigo, tu me ouve? Está me ouvindo, Frigo? Eu acho que ele não está nos ouvindo também. Eu vou combinar o seguinte, enquanto vocês vão se comunicando com ele, nós vamos ouvir a nossa vice-prefeita então, tá? Enquanto vocês organizam esse negócio aí de comunicação.
Boa noite a todos. Esse evento aqui é muito importante, Paulinha. A gente até conversou ali um pouco. É de interesse de todos aqui do município, principalmente de quem mais sofre com isso, né? Com o canal ali da Boca da Barra. Mas antes quero cumprimentar aqui toda a mesa diretora, o presidente aqui da casa. Paulinha, obrigada, né, por você estar aqui, por ter esse interesse e por esse carinho que você tem por Balneário Barra do Sul. Cumprimentar todos os secretários aqui presentes, vereadores, ex-vereadores também, a equipe da LESC, o IMA, que nosso querido amigo Venézer, que a gente até ontem, né, estivemos lá conversando. E porque é de interesse de todos, é do nosso interesse resolver. Mas se fosse fácil, como disse a deputada, já teria sido resolvido. Então, essa audiência, eu espero realmente que essa audiência nos traga alguma luz, alguma solução, porque existem muitas informações, mas parece que elas não estão se encontrando. Então, de repente, aqui, até alguma coisa até em relação aos estudos, esse valor dos estudos também, né, nós estamos com algumas contradições, mas eu acredito que hoje a gente vai sair daqui com uma clareza, né, de informações, porque queremos isso. O prefeito Ademar quer isso. Então, estamos com 10, 11 meses de governo e já conseguimos esse valor do estudo graças à bancada do Norte, que nos atendeu. O deputado Vicente Caro Preso, que é o presidente, eu até participei da comissão lá junto, né, naquele evento, e eles eles mostraram um interesse muito grande em resolver esse problema. E fomos rapidamente atendidos com esse valor que a gente pediu, deputada. E agora estamos dando continuidade, né, a esses estudos e realmente queremos que isso aconteça, porque os pescadores são os que sofrem, são os que estão na ponta. Esse problema já vem se arrastando há muito tempo. Até o ex-vereador Jefferson é testemunha de que eu mesmo não estando na política, eu era uma moradora de Balneário Barra do Sul, foi como quando nós nos conhecemos. Eu fui justamente lá conversar sobre esse assunto. Eu queria saber como que as coisas estavam, como funcionava, como moradora, como munícipe. Eu queria saber. Aí até, você representa alguma entidade? Não, eu fui, até naquele momento, eu fui com o assessor do deputado Sargento Lima, Joanes, porque ele, não queremos engrandecer ninguém, mas é que às vezes assim, a história da gente que leva a isso. Por que eu menciono? Porque foi através do gabinete do deputado Sargento Lima. E desde então eu venho trabalhando efetivamente para que isso se resolva. Eu, prefeito, os vereadores, nós estamos atrás, né, Wesley, eu vejo os vereadores indo atrás, eu vejo todos, sem exceção, indo atrás da solução. Mas não está sendo fácil, porque senão já teria sido resolvido, né? Mas essas atitudes, seu interesse, seu empenho, né, nessa audiência, vai nos ajudar bastante. Então, temos muito a agradecer e espero realmente que hoje que a gente saia daqui com uma luz, com uma clareza, porque nós temos bastante pessoas competentes aqui. O pessoal do Univale também está aqui, o IMA, até o nosso secretário aqui do Meio Ambiente, que também está, né, empenhado nessa questão. Então, que Deus abençoe essa reunião, essa audiência, para que saiamos aqui com alguma coisa concreta, tá? Ouvindo, debatendo, e que nós conseguimamos dar uma resposta para os nossos pescadores, para que eles consigam sair, ter essa segurança de sair todos os dias para ir buscar o seu sustento. Então, muito obrigada a todos e que tenhamos uma excelente reunião, excelente encontro. Obrigada, querida.
Ó, secretário Frigo conseguiu a conexão, vai deixar uma palavra para a gente. Por gentileza, Frigo, a palavra é tua. Boa tarde, deputada. Não sei se estão me ouvindo. Muito bem. Ah, que bom. Estava com um problema aqui na conexão. Quero primeiramente agradecer o convite para essa audiência. É muito importante essa questão para Balneário Barra do Sul e para os pescadores aí da região. Já tivemos visitando a região e conhecendo a problemática por algumas vezes. Uma delas levando o equipamento que o governador Jorginho Melo disponibilizou, a draga, né, para o Balneário Barra do Sul. Os pescadores tivemos com a comissão de pesca, tivemos com o Xandão, diversos pescadores aí da região de Balneário Barra do Sul, também com a Ipagre. E após algumas conversas com a vice-prefeita também, estivemos na Casa Civil, estivemos reunidos aqui, também tivemos reunidos com a Defesa Civil aqui do Estado de Santa Catarina. E o Ministério Público, nós ficamos de fazer uma reunião com o Ministério Público Federal. Estivemos aí também com o prefeito e com a equipe dele para discutir a questão que eles haviam decretado emergência para colocar mais uma draga ali na região para ajudar os pescadores, principalmente, na verdade, o setor náutico como um todo, né? E o Ministério Público fez alguns questionamentos e a Prefeitura fez por bem retirar esse outro equipamento, né? Então, do ponto de vista emergencial, seria, ao nosso entender, o mais adequado para resolver de forma breve o que já havia sido feito pela própria Prefeitura de fazer a dragagem de forma emergencial. Mas depois, na reunião do Ministério Público Federal, eu não pude participar, mas me deram um retorno que o Ministério Público recomendou que não se fizesse mais obras emergenciais, foi o que eu tive de feedback, né? E com relação ao governador Jorginho Melo, ele, junto com o gabinete, nos passaram a informação que a demanda que foi encaminhada junto com a LESC, com a comissão da Bancada do Norte, estaria autorizado, isso foi me comunicado, o projeto para fazer o estudo para o licenciamento ambiental. Então, isso já está autorizado pelo governador Jorginho Melo e nós temos que ver o que é. Eu não consegui assistir o que vocês estavam falando antes, porque estava muito picado para mim, mas, de qualquer forma, o governo está de braços abertos aí para apoiar, eu, inclusive, com o governador Jorginho Melo, já autorizando recursos para utilizar aí para o estudo da região. A gente tem que ver, eu acho que fazer uma análise do que é mais adequado. O estudo que foi encaminhado é o da Univale, se seria esse o mais adequado, se os valores estão adequados e se teriam outras universidades ou outros atores que poderiam também estar atualizando, porque já tem outros estudos na própria região que poderiam ser atualizados, né? Mas eu não consegui acompanhar aqui toda a reunião anterior, a fala de vocês, mas até para me situar, se puderem dar algum feedback do que eu falei, se está dentro do contexto do que vocês estão já tratando aí anteriormente a minha fala e a minha chegada aqui na reunião. Mas o que eu posso dizer é que o governador está disposto aí a aportar recursos para auxiliar nessa questão também, como já fez com a draga, disponibilizada também em parceria com a Assembleia Legislativa, e agora recentemente com o trator para pesca que nós entregamos para Balneário Barra do Sul também. E também com esses estudos eu entrei em contato com a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovia, que também com a Secretaria de Infraestrutura, para ver a questão ali, o que seria mais adequado, e a Secretaria de Portos também se colocou à disposição, como eles são a Secretaria para Infraestrutura, aquaviária mais afim, à disposição para a gente encaminhar as questões que já foram previamente acordadas, né?
Frigo, primeiro, boa noite, obrigada pela tua participação, pelo teu interesse e comprometimento com a causa. Rapidamente, a gente apenas fez uma breve apresentação, um relato, e colocamos uma questão na mesa, que vai ser respondida daqui a pouco pelos agentes que vão se manifestar. Do que nós já temos de estudos pretéritos, o que se pode ser aproveitável para reiniciar o processo de licenciamento do EES no IMA. Né? Isso vai ser discutido daqui a pouco. Mas eu sigo te atualizando, e também na fala inicial fiz questão de destacar e enaltecer aqui a participação dos nossos colegas da bancada do Norte e, evidentemente, do nosso governador, que prontamente já se colocou à disposição nesse auxílio por teu intermédio. Mas a gente vai seguir aí com as falas, e quando tu quiseres participar, né, sinta-se à vontade. Muito obrigada, secretário. Obrigado a todos vocês. Quero ressaltar aí o empenho da comissão da pesca do município, ali, os pescadores da região, da vice-prefeita, do prefeito, da Val, né, que esteve aqui conosco na Casa Civil também, da deputada Paulinha, que fez o convite para essa reunião, da bancada do Norte, deputado Vicente Carro Preso também, já entrou em contato conosco, e a gente está à disposição. Eu vou tentar acompanhar aqui, tem parte que fica picado, mas eu vou continuar aqui acompanhando um pouco, e estamos à disposição aqui também. Obrigado, querido. Obrigado. Vou passar a palavra para a Sueli, para ela dar também as suas boas-vindas, que é a secretária de Pesca e Agricultura e Assuntos Portuários e representa o município de São Francisco do Sul. Boa noite a todos. Boa noite, deputada Paulinha. Boa noite, vice-prefeita Valméria. Boa noite, Wesley, presidente da Câmara. E assim eu estendo meu boa noite a todas as outras autoridades, como também meu boa noite ao nosso secretário executivo, Tiago Bolan. A deputada falou uma coisa muito importante, né? Que há uma necessidade urgente de se resolver essa questão do mole. Nós, ali de São Francisco do Sul, nós temos acompanhado, porque, querendo ou não, também isso lá na frente vai influenciar, né? Nós somos vizinhas, nós somos irmãs, e ainda ontem, numa conversa com o nosso prefeito ali, a respeito dessa reunião que teria hoje, dessa audiência, ele ainda disse, né, Balneário Barra do Sul merece toda a atenção. Então, assim, eu coloco, né, o nosso município à disposição naquilo que for necessário, naquilo que nós podemos colaborar, né? E eu espero mesmo, assim, deputada Paulinha, que hoje se consiga buscar um caminho, né? Um caminho que se leve à finalização dessa necessidade que Barra do Sul precisa, que é a construção dos moles, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, meu bem. Gostaria de ouvir agora o nosso comandante Silvestre. Gostaria de deixar uma palavrinha breve. Boa noite a todos. Agradecer o convite em nome do nosso delegado, capitão de fragata Leonardo Bikov. Colocar a Capitania dos Portos à disposição, né? Atender as demandas aqui da comunidade, no que sempre temos buscado fazer o melhor aí por vocês, e ficamos lá à disposição de toda a demanda que vocês tiverem, tá bom? Obrigado aí pelo convite. Obrigado, querido. Eu quero ouvir agora, gente, vamos ouvir o André, representando, então, de início, todos os nossos pescadores e a Comissão de Pesca. Já percebesse que eu estou te deixando por fim, né, cara? Alô, boa noite a todos, sou o André da Comissão da Pesca. Hoje eu estou representando aqui o meu grupo, que é a comissão, e também represento todos os jovens que são pescadores aqui dentro do município. Eu queria começar minha fala falando em sonho. Quem aqui que não gosta de sonhar? Todo mundo precisa sonhar para estar vivo, certo?
E existia um marco histórico dentro do município, foi quando foram feitos aqueles molhos. Até então, o pescador não podia sonhar. Eles tinham que trabalhar com canoa, eles abriam a boca da barra na pá. E depois daquele marco histórico, a gente conseguiu voltar a sonhar. E hoje em dia, a gente não sonha mais. Esse sonho foi retirado da gente. Quantas embarcações grandes que tinham dentro do município? Tinham várias embarcações grandes. Hoje em dia não tem. Quantas pessoas que queriam pescar e tinha embarcação sobrando até? Hoje em dia, a gente não pode ter 2 embarcações, porque vai ficar ali, não tem mais ninguém. Quantos jovens que eu vejo hoje que eram camaradas meus, que abandonaram a pesca, teve que vender as suas embarcações, porque a gente foi tirado, esse sonho foi tirado da gente. Eu queria pegar um gancho do que a senhora falou, que tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque a gente passa um dia, mais um dia, e ano que vem, na parte do inverno, quando ficar tudo baixo de novo, a gente vai começar a sofrer de novo e talvez a gente perca o nosso sonho, que é a nossa embarcação. Hoje estou construindo uma embarcação nova, estou em fase de término, 2 anos. E eu confesso para vocês que eu tenho medo. Às vezes eu tenho medo, converso até com meus amigos de comissão, com meu amigo Xandão, e eu falo, pô, o que eu vou fazer? Eu estou 2 anos construindo, será que no ano que vem pode acontecer alguma coisa, que Deus o livre? Então a gente precisa de uma ajuda de vocês, de todo mundo, para que isso venha acontecer o mais rápido possível, para a gente não perder o nosso sonho. Ok? Meu boa noite, muito obrigado a todos. Obrigado, querido. Ebenezer, coordenador do regional aqui do IMA, a palavra é sua, querido. Excelentíssima deputada Paulinha, eu cumprimento na sua pessoa o presidente da casa, a vice-prefeita, aos componentes da mesa, a todos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, né? Como representante aqui do IMA, meu nome é Ebenezer, desde janeiro. A primeira visita que foi feita aqui no município. Tive a grata satisfação de conhecer o prefeito Ademar, a sua equipe. Estou vendo ali o secretário André, a satisfação contigo e outros membros da prefeitura. E tem um carinho especial aqui pelo município, confesso. Retornando agora de Floripa, o presidente, no meio do caminho, recebeu a mensagem, vira à direita e vai participar lá da audiência. Quero você lá junto com o meu colega Eduardo Stein. Não vim sozinho, vim com uma equipe técnica, para a gente poder dar o melhor, oferecer o melhor aqui para essa Assembleia, para esse evento. Não só ele, mas tem um reserva lá, mais um técnico, André, Davi, mais um colega lá do IMA. E eu desejo um excelente evento. Estamos à disposição, somos aqui um órgão técnico, licenciador e fiscalizador. Mas também orientamos, recebemos ali com atenção devida, né? Espero, né? A gente se esforça para isso e estamos à disposição. Esse é o meu desejo e que seja bem proveitoso o evento. Tá? Obrigado, querido. Nós vamos guardar o Eduardo para falar depois, se for necessário, tá? Eu quero saudar, pessoal, as autoridades que foram se apresentando ao protocolo depois do início da audiência, que não foram mencionadas. O secretário de Assistência Social do município de Balneário Barra do Sul, Jeremias de Borba, também está conosco. O vereador de Barra do Sul, Kempo, também chegou. E temos inscritos? Oi, time, ninguém se inscreveu até agora, pessoal. A audiência começa nesse justo momento. O pessoal da Univale gostaria de falar? Pode ser? Isso. Oi? Então eu me passei, pessoal. Geralmente as inscrições são abertas já no início da fala, mas eu já inscrevi a Univale de pronto. E no decurso da fala da Univale, pessoal, quem quiser se manifestar, por favor, tá? É só levantar a mão, a equipe da LESC se dirige até vocês para tomar o nome. Pode ser? Eu quero pedir também aos inscritos que se dirijam para falar da tribuna, porque como nós estamos fazendo a transmissão, para que vocês possam aparecer no vídeo. Quem vem da Univale? Inscrição obrigatória não é fácil, né, pessoal? Ou quem é o...
aqui da tribuna, tá? Quem é o primeiro inscrito, pessoal? Chegou aqui. Christian Rodrigues, assessor jurídico. E, em seguida, o André Valengo, que é secretário de Meio Ambiente. Olá. Olá. Bom, boa noite a todos. Sou o Christian Rodrigues, assessor jurídico da Prefeitura. Quero cumprimentar a deputada Paulinha, parabenizar pela essa audiência. É muito importante esse diálogo. Cumprimentar o presidente da Câmara, Wesley, vice-prefeita Val e os demais componentes da mesa aí. Também quero cumprimentar a Comissão de Pesca, que é muito importante aqui no município, e parabenizar vocês pelo trabalho que vem fazendo. Hoje, se nós temos esse 1,5 milhão aí de recurso para o estudo ambiental, é também graças ao trabalho de vocês. Então, meus parabéns pelo desempenho que vocês vêm tendo no município. É muito importante esse diálogo da classe pesqueira, também da classe do turismo, a parte náutica de modo geral, mas em especial a pesca, junto com o Poder Executivo. Então, a gente vem trabalhando em conjunto aqui para conseguir resolver essa demanda de vocês. Resumidamente, para não tomar o tempo da reunião, desde janeiro, nós já viemos trabalhando com o Executivo nessa questão do assoreamento, que já é uma causa muito antiga em Barra do Sul, não é dessa gestão, não é da passada. Isso aí vem de muitos anos, longos anos. É uma luta incansável aqui no município, a gente sabe disso. No entanto, em 2022 foi feito o estudo pelo INPH, foi protocolado, como já foi dito, no IMA, né, o requerimento da licença. Foram feitas algumas condicionantes pelo IMA, que eram os estudos. Foi feito alguns estudos, está sendo feito pela Univale hoje o estudo de modelagem, que é o físico, e ainda é necessário o estudo ambiental simplificado. O estudo ambiental simplificado, por mais que nós queiramos que ele seja rápido, e eu compreendo, e eu entendo a dor de vocês, eu também sou aficionado pela náutica, estou na água todo final de semana, e entendo a necessidade de ter um canal navegável. No entanto, a burocracia, os estudos, eles levam tempo. A parte técnica, tanto a Univale quanto o IMA estão aqui, eles podem depois atestar o que eu estou falando, e se eu estiver errado, que me corrijam, por gentileza. No entanto, o que nós temos da proposta da Univale é que o próximo estudo, que é o estudo ambiental simplificado, que nós precisamos para entregar para o IMA, para conseguir a licença ambiental, ele leva 12 meses. Isso já foi informado, inclusive, lá na reunião da comissão na LESC. Então, esse estudo também levará 12 meses para a confecção. Após a confecção desse estudo, aí sim, novamente, é solicitada essa licença ambiental e nós poderemos iniciar as obras no município. O município ele vem tendo um histórico de decretos emergenciais. Isso é notório, todo mundo sabe. E esse ano não foi diferente, fizemos novamente um decreto. Houve uma lei estadual, que é a 19179 de 2025, promulgada pelo governador do estado, que facilitou a questão de dragagem e melhoramento fluvial, principalmente nas questões emergenciais. No entanto, essa lei é uma lei estadual. Nós temos aqui no nosso canal um minério que é a areia, que isso pertence à União. E por que eu falo isso? Porque essa lei estadual, ela nos permitiu contratar emergencialmente uma draga, uma empresa para realizar esse trabalho, de forma que não onerasse o município, que o município não precisasse pagar, mas que essa empresa que viesse fazer a dragagem recolhesse esse material dragado e utilizasse como uma forma de pagamento dela, ou seja, o dinheiro dela seria a areia que ela extraísse. Só que, como eu disse, é uma lei estadual. O minério que tem na nossa Bahia é um minério que pertence à União. Então, é só a União que pode autorizar esse tipo de permuta, que seria eles ficarem com a areia. Então, por isso, nós fomos questionados pelo MPF, com algumas questões referente a essa dragagem. Por decisão do gestor municipal, ele suspendeu essa contratação dessa segunda draga, e hoje ela não está mais atuando ali no município. No entanto, a nossa draga continua trabalhando ininterruptamente. Inclusive, quero parabenizar toda a Secretaria de Pesca do município, na pessoa do secretário Serginho, que vem fazendo um trabalho sensacional, maravilhoso, dando todo o suporte para
a classe pesqueira também ali, e não só na questão da dragagem, inclusive quando há acidentes, que a gente sabe que vem acontecendo acidentes, e melhorar esse canal é uma prioridade do governo municipal também. Estivemos em Brasília, o prefeito municipal esteve em Brasília, a vice-prefeita, eu acompanhei a vice-prefeita, estivemos em Brasília, batemos nas portas de todos os deputados federais, Jorge Seif, que é o senador, a senadora Ivete, também na busca de recursos para o estudo e também para as obras. A gente sabe, como foi dito, não só o estudo é importante, mas as obras depois que virão também terão um custo elevado. O município não tem condições de fazer tudo sozinho. Isso é um fato. É uma obra de, como dito, mais de 60 milhões. Mas, nesse momento, nós temos que vencer as etapas. E a etapa que nós temos que vencer é o estudo ambiental simplificado. Essa audiência é importante, a gente precisa ouvir a comunidade. Mas o passo que nós precisamos dar para resolver o problema é a contratação para fazer o estudo ambiental simplificado. Sem o estudo, não tem licença ambiental. Sem licença ambiental, não tem como mexermos nos moles de pedra. Não tem como fazermos um canal de navegação duradouro. É preciso fazer toda a parte burocrática antes, para que a gente possa depois mexer lá com segurança. Não fazendo essa parte burocrática, as licenças, os estudos, etc., qualquer coisa que se faça lá é crime ambiental. Então, ninguém aqui quer cometer um crime. Então, para que isso seja feito, que isso seja feito da maneira correta, inclusive, é necessário os estudos ambientais. Então, mais uma vez, parabenizo tanto a bancada norte, na pessoa do presidente deputado Vicente Caro Preso e demais deputados, Sargento Lima, Maurício Skudilac, Fernando Kreling, Maurício Peixe. Se eu esqueci de algum, aí me avise. E agradecer também ao Jorginho Melo, a Marilise também, a nossa vice-governadora que esteve aqui, né? O Antídio, Matheus Cadorinho, o Maurício Skudilac. Isso, todos eles. Todos eles foram fundamentais para que hoje a gente tivesse esse recurso aqui, que com certeza, isso eu posso afirmar para vocês, vai destravar essa questão no município. Esse é o estudo mais caro que nós tínhamos que fazer. Já está sendo feito o estudo da modelagem, que o Univale depois pode apresentar para vocês. Inclusive, trouxeram uma apresentação aqui que, infelizmente, não vai ser possível passar, né? Porque já informaram para a gente que não vai ser possível. Mas eles vão dar um breve relato desse estudo aí. Então, assim, mais uma vez, é importante o diálogo, é importante que a comunidade saiba o que o Poder Executivo está fazendo. Mas é muito importante que compreendam também que nada se faz da noite para o dia. Nós estamos trabalhando desde janeiro nessa questão, e o estudo ambiental simplificado é necessário e urgente. Faremos, agora que temos a verba em caixa, graças ao governo do Estado, vamos contratar o mais breve possível, mas peço a compreensão de todos, para que entendam que o estudo não é feito em 1 mês, 2 meses, ele leva 12 meses. Depois desses 12 meses, licença ambiental o pedido de licença ambiental é protocolado de novo no órgão ambiental, e aí tem todos os trâmites legais até que a licença saia e nós possamos iniciar a obra. Dito isso, agradecer pelo espaço, e nós do jurídico, nós da gestão municipal, estamos abertos também à comunidade para sanar qualquer dúvida com relação aos estudos que já foram feitos também e com relação aos próximos passos. Eu estou trabalhando, fui designado desde o início do ano para trabalhar nessa causa, então tenho conhecimento de causa, e fico à disposição de toda a comunidade para caso precise de qualquer esclarecimento, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Christian. Eu já tenho perguntas para ti, mas não vou fazer agora. Eu vou deixar para depois. André, secretário de Meio Ambiente, por gentileza, a palavra é sua. E, em seguida, nós vamos ouvir o professor Mauro Michelena Andrade, da Univale. Boa noite a todos. Boa noite à deputada Paulinha, à vice-prefeita Val, o Wesley e todos os vereadores, aos nossos representantes do IMA e toda a comunidade de Barra do Sul. A Secretaria de Meio Ambiente ela vem desde janeiro fazendo reuniões junto dos órgãos ambientais licenciadores, que é o IMA. A gente já está tentando, né, já tem esse resultado hoje, que é esse valor que está dentro no governo do Estado, que foi disponibilizado para a Prefeitura Municipal de Barra do Sul para os estudos ambientais. O que a gente vem buscando é ser profissional no que a gente está fazendo. O prefeito Ademar, em janeiro, quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, ele falou assim, a gente precisa fazer uma obra que dure, uma obra que tenha respaldo ambiental e uma obra bem feita. E isso que a gente está fazendo.
não foi fácil chegar a esse resultado. Foram várias reuniões, vários órgãos, Defesa Civil, no IMA, foram algumas conversas, e a gente buscando a melhor licença possível. O que o IMA precisa para licenciar a Boca da Barra, para fazer o que é necessário, a dragagem e a ampliação dos moles de pedra. Esse 1,5 milhão, o porquê desse 1,5 milhão, é porque ela é uma obra complexa, é uma obra que são vários aspectos ambientais. Ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela influencia muito para onde vai a areia, onde que ela vai ser depositada, o que está acontecendo com a Barra do Sul, qual que é o meio. O canal do Linguado foi fechado em 1930, e de lá para cá, o que está correndo é hoje. Nós estamos com várias situações, e é isso que a Secretaria do Meio Ambiente vem fazendo, ser profissional, fazer a melhor licença para o melhor projeto para a Barra do Sul. E é isso que eu estou lá, e é isso que a gente vai fazer. Ok? Muito obrigado. Obrigado, querido. Vamos ouvir, então, o professor Mauro, e, em seguida, Leonardo Pupo, que é coordenador da Defesa Civil de Balneário Camboriú. De Balneário Barra do Sul, perdão. Por favor, professor, fique à vontade. Olá, boa noite. Bom, eu só queria me apresentar aqui rapidamente para todos. Eu sou Mauro, sou professor há 7 anos na Univale, e antes disso, né, eu me dediquei à carreira acadêmica, aí, né, fazendo um doutorado, né, e por sorte, num sistema semelhante a esse aqui, né, estudando os problemas parecidos que existem aqui em Barra do Sul. Agradeço muito o convite, a oportunidade de poder falar em nome da Univale, que, para colocar para todos, é a Universidade do Vale do Itajaí. É uma universidade com mais de 25 mil alunos, mais de 1.000 professores e 1.000 funcionários, e é uma universidade comunitária, né? Ela não visa lucros. Então, acho que é importante ressaltar aqui. E é uma universidade que tem um histórico aí já de estudos, né, no litoral catarinense, também no litoral do Brasil. Bom, dito isso, gostaria de falar aqui sobre o processo que está em andamento, né? E, na maneira de explicar, eu tinha uma apresentação rápida de 30 minutos, mas aí me cortaram totalmente, tá? Então, eu não vou falar 30 minutos aqui, fiquem tranquilos, mas eu vou tentar resumir ali, né, a fala. A Univale foi chamada, né, depois até de um outro estudo que nós fizemos aqui, que é sobre a reabertura do canal do Linguado, né? Isso foi feito em 2021, 2022, esse estudo. E em 2023, né, a gestão anterior convidou a Univale, né, para apresentar uma proposta. Para responder aos questionamentos que o IMA tinha colocado ao estudo de impacto ambiental, né, que tinha sido apresentado, e que realmente assim, né, estava deficitário, né? O IMA não colocou nada a mais, não colocou barreiras, solicitou o que deve ser exigido para um estudo ser, né, entendido como completo. Então, dito isso, né, nessa nota técnica do IMA constavam 8 itens. E, na época, em 2023, né, começou esse processo de entender o que precisava fazer, né, e só foi concluído em 2024, foi colocado que a Univale só faria um desses 8 itens, né. Então, o que está sendo realizado atualmente é um estudo que se chama de modelagem, mas a modelagem precisa de outros estudos, que eu já vou explicar para vocês, que é importante ressaltar. Então, deixo claro isso, a Univale, né, está trabalhando atualmente em um ponto, restam 7 ainda, né, que, ao nosso ver, que serão trabalhados, resolvidos a partir, né, dessa verba que foi disponibilizada pelo governo. Aí, tá? Bom, só para contar o histórico para vocês, nesses 15 meses de estudo que nós estamos realizando, né, que começou em outubro de 2024, que finaliza agora realmente, né, nós vamos entregar os resultados agora em dezembro. Esse estudo teve várias fases. E por que tanto tempo? Porque é necessário coletar os dados em campo. E quem é daqui, os pescadores sabem isso, sabem muito bem, sabem melhor que eu, que o mar é um no inverno e é outro no verão. As ondas mudam, as correntes mudam, a maré muda. Então, por isso que o IMA solicitou um estudo que compreendesse 2 estações do ano.
E isso segue sendo verdade para quando a gente analisa outras partes do oceano também. Quem é daqui e quem não sabe, as condições são diferentes no verão e inverno. Não é só que está mais quente ou mais frio, né? Os animais mudam seu comportamento, a vegetação também, a própria praia muda. Quem observa melhor a praia nota que ela está mais larga ou mais estreita, dependendo da estação do ano. Isso depende das ondas, depende da maré. Então, são várias questões que obrigam, né, vamos dizer, a gente a fazer um estudo completo, de pelo menos um ano, para entender duas estações opostas. Tá? E nesse período, então, né, a Univale, de 15 meses, a Univale fez várias campanhas de coleta de dados, muito extensa, né? Lembrando que eu sou o coordenador desse projeto atual, mas não estou sozinho, né? Uma equipe de 20 pessoas, né? 7 professores, mais 7, 8 técnicos, e também vários estagiários, né, dos cursos que participaram também do projeto. É uma oportunidade para a Univale ter um projeto desse, porque nós podemos pagar bolsas para os alunos. Tá? Bom, dito isso, então foi todo um estudo, né, de levantamento de dados, alguns já acompanharam, né? Nós fizemos todo o levantamento de dados para fornecer informações para a modelagem numérica, que já foi citada aqui, esses modelos. Né? O que o modelo vai fazer? O modelo ele vai adquirir, né, a gente passa para o modelo, que é um programa de computador, os dados do campo, ele representa a realidade, representa como é hoje as condições aqui do canal da Barra, da praia. E com isso em mãos, funcionando esse modelo, a gente começa a informar para ele, bom, agora eu quero fazer 2 moles com tal extensão, com guias correntes, o que vai acontecer com essa praia, né, após um período de tempo. E né, é sobre isso esse projeto. Né? Além de outras análises que também estamos fazendo, a nossa análise assim, mais robusta é essa, é a modelagem, que vai entender como vai ficar, se essa obra que foi planejada pelo INPH, ela realmente vai funcionar, e se ela não vai causar problemas. Outra coisa que não foi dita, o nosso estudo ele não compreendeu apenas Barra do Sul, ele também compreendeu São Francisco do Sul. Fizemos campanhas de coleta de dados em São Francisco, para entender se a criação, esse prolongamento dos moles não vai atrapalhar, né, ou não vai criar um problema lá para a cidade vizinha. Tá? E, bom, finalizando a minha fala, então, gostaria de falar, até complementando a fala do procurador da cidade, né, ele colocou sob o ponto de vista legal que a areia é da União, concordo. Só que do ponto de vista ambiental, eu acho que muitos vão concordar comigo, essa areia dentro do canal é da onde? É da praia de Barra do Sul, que está erodida, que daí exige a criação desse decreto de emergência. Né? Só que isso não vai ser solucionado com o decreto de emergência, né? Realmente, vai ser solucionado através de estudos sérios e que compreendam, né? Então, peço que compreendam esse tempo que é necessário, de pelo menos um ano, porque tem que coletar os dados, então, inverno e verão, e claro que tem um período depois de análise de dados. E sobre esse estudo, né, que foi colocado ali, de cerca de R$1,5 milhão, ele é muito amplo, né, e está correto. Tá? Vai se estudar desde as aves que existem na região, né, quais que existem, quais que vão ser impactadas, passando pelos peixes, pelos mamíferos, pelas tartarugas, pelo camarão. Tudo isso vai ser vasculhado, tá, para entender como é que é a região e se é possível, e tudo indica que é possível fazer uma obra de ampliação. Tá bom? Acho que eu me estendi um pouquinho, mas eu gostaria de esclarecer, tá? Tudo que foi colocado aqui. A Univale está sempre à disposição, tá? Estamos à disposição. A gente vai ficar ali um pouquinho mais, podemos conversar, posso responder outras questões também, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, professor. Olha, pessoal, eu não sei vocês, mas eu estou anotando as minhas perguntas para depois, tá? Leonardo Pupo, coordenador da Defesa Civil de Balneário Barra do Sul. E, em seguida, depois do Léo, nós vamos ouvir o nosso amigo Joab da Pesca, que é coordenador aqui da nossa região, da APEG. Boa noite, deputada, toda essa nobre mesa aqui constituída, a comunidade, autoridades presentes. Não adianta conversa fiada quando nós vemos mortes dentro do canal. Não adianta discurso bonito na hora que a gente vê o pescador, como o jovem André, que está começando a caminhada desde os 15 anos, né, André? E está perdendo a embarcação ali no meio do canal, o único meio de sustento da família, muitas vezes.
Se fosse tão simples uma obra como essa, nós já teríamos visto essa obra há muitos e muitos anos. Porque na época de eleição, a coisa que a gente mais escuta, indiscutivelmente, meu nobre Ebenezer aqui representando o IMA, é que o problema dos moles de pedra vão ser solucionados. E esse problema, meus irmãos, ele vai muito além da obra eleitoral. Colocar caminhões de pedra ali não é tão fácil quanto parece. Quando nós falamos da complementação em estudos, e nós tentamos via Defesa Civil, e eu como coordenador hoje falo com muita tranquilidade e alegria para vocês, que é a primeira vez, Val, que eu vejo a Defesa Civil tomando a frente, não porque é obra de Defesa Civil, mas porque é uma necessidade da nossa gente. Quando nós temos a vida e o patrimônio sendo lesados, a Defesa Civil tem que estar ali à disposição. E não só ela, todo um grupo de técnicos do meio ambiente, do CEINFRA, do jurídico, da nossa equipe de pesca e com certeza da comunidade. Eu queria que os pescadores presentes se levantassem, por favor. Nós temos aqui, muito obrigado, parabéns pela presença de vocês. Nós temos aqui mais de 400 famílias que dependem desse canal. E nós vemos ainda, triste André falar sobre isso, mas nós vemos um número pequeno ainda de pessoas brigando sobre isso. Então eu quero parabenizar vocês que vieram aqui para essa discussão e lembrar que a gestão, ela não está parada. A gente falar que o estudo é uma balela é colocar toda uma história de Barra do Sul no bolso e fazer uma enganação política. É muito mais bonito eu falar aqui que nós conseguimos 1,5 milhão para fazer uma obra, e não, esse 1,5 milhão é para o estudo. E esse estudo é necessário, e o INPH, vocês todos devem ter dado uma olhada já, ele é um estudo, ele não é um projeto de obra, ele é um estudo. E ele veio para ser complementado com outras informações técnicas para que a gente tome uma solução definitiva. É muito fácil a gente jogar um monte de pedra no canal. Difícil é realmente sujar o pé na areia e olhar a realidade do pescador. Eu digo para ti, deputada Paulinha, com alegria receber uma parlamentar aqui, porque quando vai chegando o ano de eleição, nós vemos todo mundo falar que vai fazer pelo pescador. Mas quantos enviaram definitivamente recurso para Balneário Barra do Sul, para a área da pesca? Nós temos deputados que enviaram e a gente viu muito pouco desses recursos aqui. Todo mundo fala que é lindo fazer pelo pescador, mas quantos realmente estão fazendo? Eu vi 9 vereadores aqui preocupados em resolver a situação do mole. Eu vi uma comissão de pesca tomando a iniciativa. Então, não adianta nós hoje falarmos de passado, falarmos de que prefeito A fez aquilo, prefeito B fez isso. É hora da gente olhar que nós temos estudos para ser feitos. Nós temos hoje uma bancada norte, junto com a Defesa Civil, que mostrou a urgência, com vereadores, com a gestão Ademar e Val empenhados, que correram atrás, mostraram a necessidade para o Jorginho. E, nobre parlamentar, nós contamos com você nessa luta, que é de todos nós catarinenses. Eu espero, sinceramente, que esse nosso momento não seja circo e seja uma ação definitiva, onde nós tomamos a atitude, não de ser só espectadores e de atirar em gestão A ou B. Todos fizeram a sua parte. A gestão passada fez, a outra também, cada um fez a sua contribuição. Mas a pergunta é, não é o que foi feito, é o que nós faremos agora. Então, nós sabemos que tem a necessidade do estudo. A Defesa Civil, eu queria, Ebenezer, ter um poder de dar um canetaço e a gente fazer essa obra. E muitas pessoas acharam que a Defesa Civil podia fazer assim. Mas, infelizmente, a gente não pode. Porque nós temos um compromisso, não só em questão, como o jurídico falou, da nossa segurança pessoal, do nosso CPF, que hoje responde, mas um compromisso com o futuro daqueles que vivem em Balneário Barra do Sul. Você está com 22 agora, né? Eu tenho 27. Eu tenho hoje 2 meninas, 2 filhas, que são barra-sulenses, que vão crescer, e eu quero que elas permaneçam aqui. E eu quero que elas curtam a lagoa, que elas vejam o pescador ali ainda, não extinto, mas trabalhando, comendo um peixe de qualidade, como nós sempre tivemos aqui. Então, eu falo para vocês com segurança, a gestão não está parada. A gestão está comprometida com a ideia. Pode ser que, às vezes, a gente eleja alguém que não vai ser do agrado de todos, e isso é uma eleição.
Nem sempre o nosso candidato é o que entra. Mas, a partir do momento que a eleição passa, a nossa bandeira é uma só: Balneário Barra do Sul. É 40% da nossa economia afetada. São os filhos da gente, os netos, Val, que vão crescer e que vão permanecer aqui nesse lugar, porque vai ter condição de trabalhar, de estudar, de ter o seu meio de vida. Por isso eu peço que não seja feito, deputada, e eu gosto muito que venham parlamentares aqui e contribuam com Barra do Sul, mas que não seja permitido fazer circo. Fazer circo para palanque político. Nós não estamos em véspera da eleição municipal. E eu digo isso com alegria, que eu tenho ali minha tia, Charlene, por favor, levanta, Charlene. Nós somos de lados opostos politicamente, mas nunca deixamos de contribuir, de dialogar e de construir por uma Barra do Sul justa. E eu espero que isso aconteça aqui, que a gente possa sentar, conversar. O André foi conversar com a gente, entender melhor dos projetos, de como a gente poderia ajudar, e eu espero que isso seja feito aqui. Uma construção conjunta, sem politicagem, de quem nunca botou o pé na areia, mas que seja feita uma política justa, honesta, pensando no André, nos filhos do André, nos netos do André e de todos nós que vão viver, trabalhar e permanecer em Barra do Sul. Essa é a minha fala, eu me coloco à disposição, deputado e toda essa mesa e comunidade, para esclarecer as dúvidas. A gente vem aqui falar de cara limpa, e eu até tirei meu óculos, eu enxergo muito pouco sem ele, mas eu tirei o óculos porque eu queria olhar de cara limpa para vocês, sem nada na minha frente, porque nós não temos nada para esconder, nós temos muito a construir. Muito obrigado pela presença de vocês, por essa ideia tão maravilhosa, parabéns aos vereadores, deputados da bancada norte, gestão, nossa comunidade pesqueira que esteve reunida para falar de Barra do Sul. E que nós tenhamos nas próximas reuniões mais pescadores aqui, para também conversar e dialogar, entendendo que eles não estão fazendo só pelo mole de pedra, eles estão fazendo pela nossa comunidade. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Léo, antes de... Eu sou obrigada a te responder, meu bem. Antes de eu chamar o Joab, que é o próximo inscrito, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu tenho absoluta convicção que não foi o teu intuito. Mas eu quero me apresentar para ti. Eu me chamo deputada Paulinha, sou uma das madrinhas desta cidade, e a obra mais significativa que foi feita para os pescadores desta cidade foi financiada com os recursos do governo passado, que eu intermediei e acompanhei desde o primeiro dia do governo Rodrigues todas as ações que ele empreendeu para que nós avançássemos nessa proposta. A Alesc nunca veio e nunca virá a uma cidade para patrocinar um circo, querido. Espero que você tenha um pouquinho mais de maturidade quando usar a sua fala numa audiência cujo propósito aqui é, de fato, unir os trabalhos que foram feitos e os próximos. Acho que você tem que ser melhor orientado pelo prefeito Ademarzinho quando vier falar em nome do município. Mas, igual, muito obrigada. O mundo é democrático, a tua opinião está registrada, e fica aqui o meu recado a você em nome da Alesc. Joab, o próximo inscrito, por gentileza. Boa noite a todos. Desde já agradecer aqui por me ceder a palavra. Não sou daqui de Barra do Sul, sou ali de Penha. Deputada Paulinha, muito obrigado por me conceder essa palavra. Em nome da deputada Paulinha, quero aqui cumprimentar todos os presentes, a vice-prefeita, o presidente da Câmara. Durante 25 anos eu passei por fora da Barra aqui. Nunca pude entrar aqui. Foi a minha profissão, pescador, mestre de barco, mestre de camarão Santa Bárbara. Sabe por que eu não pude entrar aqui? Sabe por que eu nunca pude pegar um gelo aqui? Sabe por que eu nunca pude pegar um óleo aqui? Sabe por que eu nunca pude descarregar aqui? Porque o meu barco não passava na Barra. Sabe quem é que lucrou com isso? Navegantes, Itajaí. Ô Preto, o teu sonho, Preto, sabe onde é que vai se realizar do jeito que está? Se não fazer o acesso ao canal aqui, vai ser lá em Itajaí. Eles vão lucrar, eles vão realizar o teu sonho. Tu vai ter que sair da tua terra natal, da tua cidade, para ir lá realizar o teu sonho. Lá eles investiram. E aqui está parado. Vocês acham que eu queria passar aqui e não entrar e descarregar o meu pescado aqui? Eu queria, mas eu não posso.
Os pescadores não podem. O sonho deles está interrompido aqui do jeito que está o canal de acesso. Você nunca vai poder crescer aqui. Aqui por fora aqui tem um grande recurso. Vários outros portos usufruem desse recurso. O povo de Barra do Sul, os pescadores de Barra do Sul não podem usufruir, porque não pode fazer um barco maior, porque não sai a barra. E se quiser um barco maior, vai ter que descarregar em outro porto. Aqui está o pessoal do turismo, eles não podem fazer um barco maior para caber 20 pessoas, porque não passa no canal de acesso. Um barco de turismo, para dar um conforto maior, fazer um barco maior para dar conforto para o turismo, não é nem para a pesca. Aqui pode ter uma fábrica de gelo grande, pode ter uma indústria grande, pode ter posto de combustível grande, locais de descarga, perto de Curitiba. Então, olhe com carinho. Eu já sofri passando aqui com o tempo ruim, que eu não pude entrar, eu tive que enfrentar o vento sul para ir lá para Itajaí descarregar o barco. 200, 300 litros de óleo eu gastava. 6 horas de viagem daqui lá, de barco. Por isso que a pesca não cresce. Por isso que a pesca fica parada, pessoal. A comissão aqui está trabalhando em prol disso aí, Preto. Parabéns ao Xandão, a toda a comissão. Parabéns à vice-prefeita, a Paulinha, que tem engajado nisso aí. Muito obrigado, Paulinha. Tenho certeza que, se todos se agarrar, como foi falado aqui, todos se agarrar juntos, a gente consegue fazer. Tá bom? Me desculpe que eu não sou daqui, mas sou catarinense e quero usufruir disso aqui também. Quero usufruir dessa cidade. Quem sabe um dia até morar aqui, né, Paulinha? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, meu irmão. O Joab, para quem não o conhece, ele é um dos maiores defensores da pesca catarinense, realmente um grande amigo. Nós vamos ouvir agora o Altair Delagnello Marques. E, em seguida, Luiz Guilherme Vieira, da Ideal Ambiental. Pessoal, na fala do Altair, nós vamos encerrar as inscrições por conta do decurso do tempo, porque nós ainda temos que fazer os encaminhamentos da audiência, tá? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Altair. O pessoal da comunidade aí me conhece. Quero cumprimentar a deputada Paulinha, vice-val, presidente Wesley, demais vereadores e autoridades aqui da cidade. Bom, eu só quero complementar e ajudar nessa audiência, deputada e comunidade. Eu tive à frente já da Secretaria de Planejamento como secretário. Tive o prazer de fazer uma visita ao INPH quando o instituto que elaborou esse último projeto que a gente vem conversando e discutindo sobre ele. Uma pena que lá em 2012, quando eu também não participei diretamente, mas eu vi todo o processo acontecer e esse processo morrer, que essa nossa solução de boca de barra já poderia estar resolvida há muito tempo. Assim que o projeto foi entregue pelo INPH ao município, o Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, eu acho que na época já era formada, fez a contratação de um EAS, um estudo ambiental simplificado. Inclusive, a empresa que executou está ali, o Luiz Guilherme, e eu estava conversando com ele, ele prontamente, assim como ele ainda tem parcelas a receber, porque como o projeto não se complementou no IMA, o contrato assinado precisaria ter a licença final para ele receber, ele tem, a gente conversando ali, ele está disponível a atualizar os estudos que ele já tem feito, a atualizar o que tiver dentro do escopo do contrato, compilar com o que a Univale está fazendo, e dentro disso tudo a gente, daí sim, vice-val, dentro do que o IAS que já foi elaborado, né? Ele é um custo a menos para o município, dentro do que a Univale está fazendo, juntar tudo isso que a gente já tem, e daí sim, a partir disso, pensando na prioridade de ontem que o município precisa, a gente definir o que falta e ir atrás e contratar o que realmente falta. Não a gente, de repente, fazer um projeto novo, fazer um EAS de novo, daqui a pouco vai estar se falando em modelagem novamente. Então, a gente concentrar no que já tem e melhorar, se acaso for, e concentrar no que falta. Eu acho que era só isso que eu queria colocar, para a gente unir o que já tem e vamos daqui para frente para o projeto acontecer amanhã. E só mais um momento, uma situação importante que é colocar,
O INPH ele fez o projeto de moles, guias de correntes internas e engordamento de praia. A gente sabe, se a gente trabalhar com esse projeto num todo, a gente vai cair dentro do EA-RIMA. Então, a gente precisa também olhar isso separadamente. Claro que a gente vai precisar dragar o canal e essa areia vai ter que ser colocada em algum local, mas a gente, trabalhando em situações separadas e correndo com um projeto separado, a gente tem um mole para estender 250 metros para fora. Enquanto a gente está licitando, correndo atrás de recurso para fazer essa extensão de mole, a gente consegue estar, então, fazendo esse licenciamento mais complexo, que é o EA-RIMA, que é o da dragagem e engordamento de praia. Então, é isso que eu queria colaborar nessa audiência. Boa noite a todos. Obrigado, querido. Vamos ouvir agora Luiz Guilherme Vieira, da Ideal Ambiental. Estou ansiosa para ouvir esse menino falar. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, deputada, demais membros aqui da mesa. Eu sou representante da empresa Ideal Ambiental, Serviço de Engenharia. Nós fomos contratados em 2022 para a elaboração do estudo ambiental simplificado, aqui para a realização do licenciamento ambiental dos moles, da obra dos moles aqui em Balneário Barra do Sul. À época, o termo de referência ele era um termo de referência simples, né, como pôde-se notar depois que a gente entregou os estudos e após a análise do IMA, foram solicitadas diversas complementações. Na época, nós tínhamos o estudo elaborado pelo INPH, que determinava como seria, né, o projeto de execução desses moles, e tinha também um EA-RIMA, que foi elaborado na época também do estudo do INPH, que nós acabamos utilizando esses dados para compor o EAS. Né? O EA-RIMA é um estudo, como já foi comentado aqui, muito mais detalhado, com levantamentos em campo, enfim. Nós fizemos alguns levantamentos aqui na época aqui no município, fizemos entrevistas com pescadores, trouxemos equipe de biólogos, geólogos, enfim, oceanógrafos aqui para o município. Fizemos o levantamento, mas conforme a análise do IMA foi solicitado diversas complementações. Essas complementações elas fogem do escopo da contratação do EAS à nossa época. Então, por isso foi solicitado, a Prefeitura solicitou à Univale a realização de uma modelagem e está negociando agora também a realização da contratação de outros estudos complementares. De qualquer forma, a gente segue à disposição para finalizar, depois que os estudos estiverem finalizados, incluir esses estudos dentro do EAS, para que ele possa ser protocolado novamente e analisado pelo IMA. Eu me coloco à disposição, eu estou como coordenador do estudo do EAS, que foi realizado aqui, e a gente fica à disposição para conversar com o IMA, com qualquer instituto, qualquer órgão que queira fazer algum questionamento, sugestão de adequação do estudo, para que a gente possa finalizar de uma vez o projeto que foi iniciado lá em 2022. Obrigado, querido. Nós vamos ouvir agora o vereador Vinícius Soares. Uma boa noite a todos. Cumprimentar aqui de início a deputada Paulinha e já agradecer de antemão pela essa convocação dessa audiência. Seria muito importante essa notoriedade que isso dá para o nosso município e para esse problema, né, que a gente vem enfrentando há muito tempo. Cumprimentar aqui o presidente, a vice-prefeita Val, representante executivo, a todas as autoridades presentes e principalmente os pescadores aqui. Eu acho que se isso não partisse de vocês, essa cobrança excessiva, essa organização que vocês tiveram ali, de formar uma comissão, representada aqui pelo André, né, Joab, no mandato passado, a gente debatia muito aqui com o Luizinho, que é hoje prefeito de Penha. A gente fez aqui uma audiência no mandato passado, o Jones está aqui, convocado aí pelo Sargento Lima, na época com o senador Jorge Seife, esteve aqui ouvindo a classe também, e se colocando à disposição. Então, esse problema a gente vem debatendo há muito tempo. Nós temos aqui uma coisa que é muito válida na nossa mão, que é esse projeto, né, de como devem ficar
os moles de pedra, esses enroncamentos internos, essa fixação do canal, que foi feito pelo INPH. Ele tem uma história, né, começada lá na gestão passada, e a gente acompanhou isso com muito afinco e com muita ansiedade que isso saísse do papel o quanto antes, né? Mas como o doutor falou aqui, a gente não consegue fazer isso aqui do dia para a noite. Ele tem todo um processo, né? E claro que serve muito essa cobrança que os pescadores vêm fazendo aqui, para que isso, né, em nenhum momento fique parado. A gente fez cobranças aqui na gestão passada, quando veio a devolutiva do IMA, que precisaria ali de mais estudos, né? E a gente fez uma cobrança firme aqui. Na época, o prefeito Valdemar nos atendeu. Foi onde foi contratado os estudos faltantes ali, mas ficou alguns ainda, né, que não foram contratados naquele momento. Então, esses aí que são esses complementares. Na época, o reitor, o Domênico, navegou aqui junto com o pessoal da gestão, o Jeff era secretário, e fizeram esse primeiro levantamento. Foi onde que a gente conseguiu aí, meses depois, surgiu esse novo estudo aqui em Barra do Sul, né, que é do INPH. A gente conseguiu aí começar a ter uma luz no fim do túnel novamente. Foram feitas as contratações, as empresas já falaram aqui, e a gente ficava ansioso. Não, acabando a modelagem, vai sair o licenciamento. Acabando a modelagem, vai sair o licenciamento. Daí, marcamos esse ano, eu, presidente, vereador Kempo, representante da colônia aqui, junto lá no IMA, o Ebenezer, o Eduardo, e ali a gente teve a ingrata notícia que, não, vocês têm aqui um processo arquivado, onde a gente colocou ali na RT os documentos faltantes ali, os estudos faltantes que vocês têm que ir atrás. E daí foi onde que iniciou-se, né, essa batalha para se complementar esses estudos que faltam, que a gente conseguisse aí tirar isso do papel quanto antes, porque a gente vê o sofrimento dos pescadores. A maioria aqui eu conheço pelo nome, se criou comigo, Xandão, Xampu. Isso aqui, a maioria a gente conhece porque a gente se criou junto. A gente vê eles vivendo da pesca e sustentando a família da pesca. Então, isso aqui é mais do que quem navega por esporte, né? Quem navega por outro motivo, eles sustentam a família deles daquele canal. É o caminho do mar, né? Então, agradecer já por esse empenho todo que teve aquela reunião da Bancada Norte, onde foi se expressado ali, foi muito importante. Quando os pescadores falaram ali, né, a gente acompanhou, o pescador falou, não, eu tenho um barco, mas eu não sei se eu vou sair, ou se eu saio, se eu consigo voltar, né? E é onde que saiu esse recurso agora para a contratação desses estudos complementares. Agradecer aqui também, eu não posso deixar de falar aqui uma fala que me marcou muito, quando a gente fez a visita no IMA, do técnico Eduardo, que está ali, e ele falou, olha, eu trabalho aqui no IMA há 11 anos, e acompanho há muito tempo essa história do canal de Barra do Sul. Vocês toda a vida lá, com aquela draguinha fazendo buraquinho na boca da barra, e nunca faz algo concluso que seja uma obra definitiva para que vá ajudar a nossa cidade. E daí aquilo despertou, falei, pô, eu nasci vendo aquela draguinha lá no meio, a gente tomava banho na draga, né? E quantos anos está aquela draga ali? Quantos anos? Então que a gente, como hoje, como homem público, a gente possa contribuir para mudar essa realidade de alguma forma. Sabe, deputado, eu acho que não há impedimento nenhum, depois que a gente tiver esse licenciamento na mão, a gente executar essa obra. A gente tem uma bancada muito forte de deputados, né, um governador que olha muito pela nossa cidade. Então, isso acho que a gente vai tirar do papel, sem sombra de dúvidas. E também, para que a gente não aumente o problema ou não torne aí licenciamentos maiores, a gente divida as situações. Nós temos dois problemas. Um é o canal, o outro a erosão marítima costeira na nossa praia, né? Então, a nossa prioridade hoje é o canal. A gente quer fazer engordamento de praia no futuro, a gente quer, com certeza, né, para valorizar mais a nossa cidade. Só que a gente tem que separar isso desse momento agora, para que a gente não junte esses estudos, e daí vai demorar mais para a gente ter uma conclusão para os pescadores, porque a gente quer fazer um engordamento futuramente, né?
A nossa prioridade 01 ou 00 é a execução dessa obra aí, da fixação dos moles de pedra e do enroncamento interno. Achei muito bom também o esclarecimento que o Dr. Christian fez aqui, porque a gente também tinha algumas dúvidas sobre esse questionamento do MPF. Em certo momento, parou-se aquela dragagem que vinha sendo fazendo ali de forma paliativa e emergencial na Boca da Barra, e a gente não sabia o porquê. A gente até solicitou informações e por certo momento meio que ficou, foi dado como aquilo ali foi uma denúncia, a gente não sabia quem tinha feito aquilo ali, e hoje o esclarecimento veio aí pelo Dr. Christian, falando que a questão era que a areia da União, eles não poderiam ter feito, havia um confrontamento ali, né? A lei estadual estava sobrepondo a lei federal, e isso aqui também ficou claro aqui para os pescadores, né? Porque para eles pensar que em nenhum momento a gente vai estar denunciando, ou quem denunciou pensando em prejudicar os pescadores. A gente está aqui para ajudar, e ajuda muito. Então, coisa que eu mais quero, Val, é ver esse licenciamento pronto aí, eu poder ajudar, botar o projetinho embaixo do braço e correr atrás da nossa bancada federal, estadual, e poder estar contribuindo para essa obra sair o quanto antes. Uma boa noite. Obrigado, Vinícius. Pessoal, nós não temos mais inscritos e eu quero propor para vocês os encaminhamentos, mas quero deixar alguns destaques aqui. Em primeiro lugar, Val, em teu nome, eu quero que tu entregue o meu agradecimento ao prefeito Ademarzinho. Esta é uma audiência pública, pessoal, chamada, requerida pela LESC. Mesmo os vereadores que, naturalmente, nos pediram atenção e nos cederam esse espaço, nem mesmo os vereadores teriam a obrigação de estar aqui. É uma audiência pública, cujos convites são exarados e a participação é livre. A prefeitura, o prefeito Ademarzinho ligou um pouco antes, quando eu estava me deslocando para cá, para se desculpar que tinha um outro evento, falar que a Val viria, que os secretários viriam. Então, eu quero, em teu nome, agradecer a presença de muitos secretários aqui e também reitero, faço minhas as palavras do Vinícius, foi muito importante a fala do advogado, do procurador jurídico da prefeitura, que esclarece os tempos e fatos das questões aqui. Quero agradecer profundamente ao Altair e ao Jeff, que vocês sabem que são meus amigos de... A gente é mais formal na audiência pública, mas são meus amigos de casa, assim como a Charlene, a Mara, porque eles não têm me deixado... eles não têm me deixado ficar longe do que está acontecendo aqui, não têm me deixado de olhar para ti, André. O dia que nós conversamos, na última ocasião que teve aqui, eu fui com o coração partido, porque tu realmente fala com muita paixão do que é a tua necessidade, a tua vida e a tua expectativa. E agora eu quero deixar uma fala aqui para nós todos, para os vereadores, para os secretários. Acho que tem um ponto que o nosso procurador jurídico, Christian, colocou, que é muito importante. Eu não vou fazer o juízo de valor aqui. Eu tenho absoluta convicção que todos os candidatos a prefeito ou a vereadores que passaram, que se comprometeram com a população a trabalhar por essa causa, tinham essa efetiva vontade, seja de um lado ou seja de outro presidente. E, de fato, a maioria das pessoas, mesmo gestores públicos, não tem aprofundamento técnico para entender que, às vezes, aquilo que tu acha que é para amanhã vai demorar mais tempo. É muito importante, gente, que a gente... Vocês sabem por que a gente tem poucos pescadores aqui? Porque, além dos líderes, Joabe, desse movimento, os pescadores não acreditam mais em nós. Eles não acreditam nos deputados, na prefeitura, nos vereadores. Eles não acreditam que a política vai resolver esse problema para eles, porque a política está dizendo que vai resolver há muito tempo e está prometendo com muito boa fé. Eu preciso destacar isso. A gente que, às vezes, pelas orientações e escolhas políticas que fazemos, misturamos as coisas. A minha proposta, eu quero deixar aqui. Eu digo para vocês que eu percebo que o prefeito Ademarzinho está muito bem assessorado, tem o seu time, mas eu acho que seria muitíssimo importante a proposta de encaminhamento, que é de liberdade da prefeitura acolher ou não, Val, porque a gestora master dessa pauta aqui é a prefeitura.
porventura, quando o recurso for liberado, é a prefeitura que vai receber, contratar e licitar a obra. Nós temos que ser ajudadores, nós temos que empurrar o barco para frente e não arrumar mais uma fronteira para ele. O que eu proponho é que nós possamos fazer uma reunião técnica com a empresa Ideal, que fez uma excelente proposta para a gente, de reprotocolizar ou pedir, se for possível, o desarquivamento do processo que nós temos, avaliando o que nós temos de estudos prontos já, para que o ponto de partida da Univale seja aquilo que faltou no estudo complementar. Ô, gente, assim, ó, eu estou nessa lida há muito tempo. Eu já tratei de obras muito impactantes em termos de licenciamento ambiental. Não tem nenhuma vez, que o município de Bombinhas entrou com um pedido de licenciamento, inclusive no nosso próprio órgão ambiental, que depois dele protocolado não foi exigido mais uma série de outros estudos, porque a análise que o Eduardo faz, pela responsabilidade técnica que ele tem, eventualmente ele não enxerga no EAS um elemento, e ele tem o direito e o dever de pedir esses estudos complementares. O que não significa que o trabalho inicial ou o recurso público que o município aportou ali foi gasto em vão. A minha sugestão, Val, é que a gente, de fato, possa fazer uma reunião técnica, que a gente tenha a participação do Altair, de quem esteve, o Jeff, de quem acompanhou isso naquele passado, o nosso secretário jurídico, que é o que mais se lasca, em toda ocasião, meu filho, se o administrativo der errado, é porque teve um parecer jurídico que permitiu. Então, eu acho que é o procurador jurídico, o pessoal da secretaria que vai fazer a gestão atualmente, com a Univale junto, com o IMA junto, para que a gente possa estabelecer um calendário minimamente previsível, e negociar com o IMA um compromisso, porque só tem uma coisa que nós vamos fazer, e aí vai partir o coração de vez dos pescadores que começam a namorar com a gente de novo. Se a gente permitir que eles se sintam ludibriados em relação ao tempo e prazo das coisas. Então, eu me coloco à disposição, eu gostaria muitíssimo de colocar a Alesc como mediadora dessa reunião, desse encontro de contas técnicas, para que, a partir disso, a gente possa manobrar os nossos esforços políticos em favor dessa causa, pessoal. E aí, Val, a pergunta eu faço para ti, se tu achas possível a gente organizar essa reunião técnica para, a partir disso, avaliar com a própria empresa do que foi feito e com o IMA, se é possível, porque não é uma resposta que seria justo perguntar ao Eduardo agora, né? Acho que ele precisa reunir elementos numa conversa, num diálogo, para poder responsavelmente dizer se esses estudos são aproveitáveis ou não. Então, pelo que a gente viu, realmente tem algumas contradições, né, de estudo, de que existe alguma coisa, né? Eu acho importante, né, que se faça, então, essa comissão, né, como você falou, justamente para ver o que já temos, o que precisa. Não, nada impede, com certeza eu concordo com você. Podemos fazer sim. Bem, pessoal, então eu acho que é isso, assim, o que a gente fica... eu acho que é muito importante que a gente, então, marque, combine com o prefeito Ademarzinho, com a Val, essa data desse primeiro encontro. Eu já quero deixar aqui o menino da empresa Ideal, que eu me esqueci teu nome. Luiz. Já deixo o convite, o pré-convite para ti, Luiz, para o pessoal da Univale. A gente vai conversar também com o nosso superintendente aqui regional. O teu nome é difícil, cara, eu esqueço. Como é que é mesmo? Não, o do nosso Edenezer. É assim? Edenezer. E para que nós possamos fazer essa reunião técnica ainda nesse fim de ano, e, de preferência, eu acho que, porque em seguida a Univale também apresenta esse primeiro estudo de modelagem, que, pelo que eu entendi, não é o único que precisa acompanhar o EAS para seguir adiante, né? E aí, tão logo a gente faça a reunião, que tu também deves participar, André, é importante que a Prefeitura e a Câmara nos ajude, presidente, a transmitir cada passo numa linguagem menos técnica e mais palatável para
a comunidade se sentir informada de cada passo que nós vamos dar juntos. E, em nome, eu quero aproveitar também e agradecer a todos os funcionários da LESC que se deslocaram cedo para cá para preparar a nossa audiência e que vão sofrer junto comigo agora o retorno na 101, porque não está fácil, pessoal. Sair daqui é para chegar em casa da meia-noite para frente e dizer para vocês mais uma vez, nós não estamos aqui de passagem. A gente vai seguir com vocês nessa jornada e não por um voto e não por uma eleição, né? Eu acho que tanto eu quanto os deputados da bancada do Norte, muitos deles aqui, meus amigos, já têm sido parceiros da cidade de Barra do Sul há muito tempo, então nós não estamos aqui a passeio. A gente vai ficar com vocês nessa luta, junto com o nosso governador, até que ela esteja de fato concluída. É isto. Em nome, então, do Parlamento Catarinense, agradeço a todos, todas, e dou por encerrada essa presente audiência pública.